Yuri Alberto passou por altos e baixos no Corinthians, justamente porque chegava como um grande nome depois de ter brilhado no Internacional, mas em seu início acabou sendo bem irregular, teve altos e baixos, alguns jogos importantes, mas infelizmente também acabou tendo jogos muito abaixo do esperado. Tanto que o Yuri Alberto começou a ser zoado por perder muitos gols e muitos dos torcedores do Corinthians e também fãs do futebol em geral começaram a zoar e pegar no pé. Tanto que na internet foram vários memes, foram vários compilados de vídeos ali de momentos em que ele errava, tropeçava sozinho, era verdadeiro show de horrores. Yuri Alberto inclusive conta que nessa época aí seu mental não estava nada bem, ele chegou a quase entrar em depressão justamente porque não estava bem, seu rendimento não era o que ele esperava, algumas coisas acabou tirando também de concentração e isso fez com que também o seu desempenho dentro de campo piorasse cada vez mais. Mas a grande verdade é que o Yuri Alberto não deixou isso subir à sua cabeça, ele não deixou com que o momento de crise, esse momento ruim, continuasse simplesmente. Mas ele buscou mesmo, depois de muitas críticas, zoações, depois da mídia em peso cair em cima dele, ele foi pra cima, continuou buscando, buscou evoluir, buscou a melhorar e obviamente foi cada vez mais notório seu desempenho melhorando e aumentando dentro de campo. Tanto que no ano de 2024, Yuri Alberto foi simplesmente implacável, cara. Foram simplesmente 60 jogos pelo Corinthians marcando 31 gols. Apesar do Corinthians vivenciar ali um momento muito ruim, quase chegar ali na zona de rebaixamento, quase cair, a grande verdade é que Yuri Alberto foi uma peça-chave para evitar o rebaixamento e garantir a vaga na pré-Libertadores. Se antes tinha um jogador que ele era considerado um bagre dentro de campo e que errava muitos gols, na temporada de 2024 ele foi simplesmente incrível e marcava sempre pelo Corinthians. Fez uma temporada extraordinária, jogou muito bem e conseguiu ajudar o clube a tanto se livrar ali da zona de rebaixamento, como garantir também uma vaga na pré-Libertadores. Em 2025 prometia muito, depois de uma ótima temporada individual em 2024, em 2025 ele começou muito bem, tanto que foi uma peça fundamental para a conquista do Paulistão em cima do grande rival Palmeiras. Yuri Alberto no Paulistão 2025 foram simplesmente 14 jogos e 5 gols, sendo muito importante para a conquista do Paulista. E no Brasileirão seu início também foi muito bom, obviamente depois de ter tido uma temporada extraordinária em 2024, todos esperavam que 2025 seria o ano dele. E de fato ele teve muitos jogos de excelência, jogando muito bem, marcando gols, tendo uma performance tanto no quesito de marcar gols, como também ali quando a bola não estava somente em seus pés para marcar, ele estava jogando muito bem nessa atual temporada. Porém, infelizmente, no jogo contra o Galo, ele teve simplesmente uma fratura que deixou ele meses fora de campo. E uma temporada que estava sendo extraordinária até o atual momento, colocava uma pausa e um meio de um ciclo muito ruim. Após meses fora de campo, Yuri Alberto conseguiu voltar, teve ali alguns jogos de altos e baixos, até porque voltando de lesão, não tem como o cara já voltar voando, mas a cada passo que ele dava em seu retorno, seu futebol foi voltando a aparecer. Tanto que nós tivemos o Corinthians sendo campeão da Copa do Brasil e Yuri Alberto sendo muito decisivo, marcando gols e sendo um protagonista para esse time do Corinthians. Yuri Alberto terminou a temporada de 2025 como artilheiro do Corinthians com 19 gols em 58 jogos, sendo decisivo em ambos os títulos, tanto o Paulistão no início do ano como agora no final do ano na Copa do Brasil. Apesar dos seus números terem sido menores do que o 2024, justamente por conta da lesão, seu protagonismo se manteve e seu bom futebol se manteve, deixando obviamente os torcedores do Corinthians ainda mais animados. E também com alguns clubes europeus como a Roma de olho nele para 2026. A grande verdade é que seu início no Corinthians não foi 100% e como todos esperavam, justamente por conta da contratação, do nome que ele já tinha, teve altos e baixos, virou meme, virou uma decepção para muitos, por parte da imprensa foi muito criticado, mas a grande verdade é que o Yuri Alberto manteve sempre a sua cabeça nos seus objetivos, confiou em Deus, que ele sempre fala muito disso, e buscou evoluir, apesar das críticas, apesar de os tempos não serem ali como ele gostaria, apesar dele saber que seu desempenho estava muito
ruim, ele não abaixou a cabeça para isso, mas buscou melhorar, viu aquilo que ele estava errando, buscou cada vez mais ter um desempenho melhor e isso a cada dia foi evidente dentro de campo. Começou a marcar gols, fez uma temporada em 2024 extraordinária, apesar de não terem conquistado títulos. Em 2025 começou muito bem, apesar de uma lesão muito grave que deixou ele ali de fora dos gramados durante muito tempo, voltou e voltou muito bem, sendo decisivo para o Corinthians na Copa do Brasil, conquistando o título e escrevendo ali seu nome na história do Corinthians. Meus amigos, Yuri Alberto teve uma reviravolta sensacional, cara. Depois aí de começar no Corinthians, teve alguns jogos bons, tanto que foi exatamente naquela narração, né, de é um protagonista que o time do povo precisa, aí está Yuri Alberto. Cara, depois ele começou a ter jogos em umas sequências muito ruins, tanto que virou meme, começou a tropeçar sozinho, a galera começou a pegar no pé dele de uma forma muito intensa, mas o cara foi pra cima, não desistiu, nunca reclamou, nunca foi um cara que jogou pra cima ali dos torcedores do Corinthians ofensas, ou foi relaxado, muito pelo contrário, os caras têm uma admiração por ele justamente porque mesmo ele recebendo duras críticas, tanto por parte da imprensa, como principalmente pelos torcedores, ele nunca foi omisso com o clube, ele nunca foi um cara que deixou a Deus dará, ou simplesmente cagou e andou, ou foi ofensivo com os torcedores, muito pelo contrário, ele sempre demonstrou respeito pela instituição, pelos torcedores e obviamente trabalhou muito, e hoje colhe esses frutos conquistando o título do Paulistão no início do ano, sendo um protagonista para o clube e hoje também aí nesse final de ano conquistando também a tão sonhada Copa do Brasil que bateu na trave durante um tempo. E cara, você pode talvez não torcer pro Corinthians, não gostar do Corinthians, não tem problema, eu nem torço pro Corinthians também, mas futebol é da hora por isso, cara. Hoje o Corinthians infelizmente vive um momento muito delicado e talvez para um clube que antes estava brigando por Libertadores, foi campeão mundial há pouco tempo, sempre disputava pelo brasileiro, hoje uma Copa do Brasil talvez não reflita uma expressão como um dia foi, como seus rivais hoje estão sendo, mas cara, já é o início de alguma coisa, e o Yuri Alberto hoje é um protagonista e tem se tornado um ídolo do clube, porque a grande verdade é que você está no Corinthians quando o Corinthians está ganhando o Mundial, quando o Corinthians está ganhando ali Libertadores, cara, é muito de boa e muito fácil, mas quando o pau tá torando e tá tudo difícil, as coisas não estão acontecendo como gostaria, tá uma crise, como o Corinthians estava passando por uma crise, cara, você permanecer no clube e trabalhar querendo se tornar um protagonista é o diferencial e esse cara é diferenciado. Mas enfim, o vídeo vai ficando por aqui, é isso, cara. Deixa o likezão se tu curtiu e assistiu até aqui. No canal tem muitos vídeos, a gente fala muito sobre essas histórias, curiosidades, superações do futebol. Tem muitos vídeos que você pode estar assistindo, inclusive vai estar mostrando aí na tela agora. Que Jesus abençoe sua vida, que você possa ter um final de ano incrível ou quem sabe um 2026 se você estiver assistindo já em 2026 ou em qualquer outra data. Que Deus te abençoe muito, independente aí dos desafios que a gente tem no dia a dia. O importante, meu querido, é não desistir, ir pra cima e vencer. Jesus nos garante a vitória nele. Tamo junto, um beijão pra você, valeu, Flui. Fui, rapaziada, fiquem com Deus.